E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de agora vamos estar vendo o que o Craque Neto e o Souza falaram do São Paulo que perdeu para LDU ontem, mas será que ficou uma boa impressão do desempenho do time? O resultado foi mentiroso? Quero que você comente aí o que você achou da partida e quem para você foi o culpado da derrota. E se você acredita que o São Paulo vira o jogo no jogo da semana que vem? Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Tem vídeo no canal aqui todos os dias para vocês curtirem. Bora assistir o vídeo junto? No final você sabe, eu volto e a gente vai falar muito do jogo de ontem e já fazer previsões para a semana que vem. Crédito de direitos autorais, deixa a descrição sem mais enrolação. Simbora pro Tem o Cedric, que não joga nada. Mas por que Aí tem o Ferrarel, então, os vamos lá. dois caras entregaram Então por que, dois gols. aconteceu isso contra o Atlético Nacional também? Porque eles foram São mal. 3 jogos. Eu sei, mas o na São Paulo Libertadores, não nos tem últimos esse super time. Mas a LDU não é nada disso. Eles ontem ganharam porque o São Paulo fez questão de doar 2 gols. O Cedric deu um. Quase o terceiro, e o Ferreira, Maravilha. não, O já Estrada seria lá com o Rafael era o pegou no Arboleda que finalzinho. quase deu outro. Acabava. Então não sei, né? Claro, evidentemente que pela Tá, lógica. então uma pergunta. Ferreirinha Não, calma, errou então. gols. Calma, não, calma. Então, já que vocês estão falando que deu 2 gols, que o futebol é isso, né? A vida da gente, a gente mais perde do que ganha. Se você assistir futebol de verdade, você comentar a verdade do futebol, se não ter os erros, dificilmente sai gols, por exemplo, como esse jogador do Barcelona fez ontem. Eu não sei falar o nome dele. Rashford lá. Ele fez o gol, não foi o Rashford. Né? Quais são os jogadores que fazem gols, que eles criam os gols? Hoje, os erros são muito maiores do que os acertos dos jogadores, tecnicamente, de hoje. Essa é a grande verdade. Então, vamos lá. Já que o São Paulo deu os gols, mas quem que tem do São Paulo para fazer gol? Tem o Luciano, que não fez gols ontem, né? Jogou nada. 3 chances de gol Quantos clara. jogos faz que o Luciano não faz gol? O último gol do Luciano foi contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro fora de casa. Não, cara. Quantos jogos faz que o Ferreirinha não faz gol? Faz tempo também. Quantos jogos o Lucas não faz gol? O Lucas fez contra o Sport o último jogo dele pelo Brasileiro. 6 meses atrás. Não. Foi Fez um agora, gol de cabeça, não fez um foi? gol de cabeça. Tá. Quanto tempo que não faz o Oscar? Oscar faz tempo. Mas qual meia que faz gol do São Paulo? Dos volantes, vai. Quem faz gol? Ninguém. Fala pra mim quais os 2 laterais fazem gols. Então, é isso que eu quero dizer. Então, vamos supor que o São Paulo não entrega o jogo na quinta-feira que vem contra o LDU. Mas quem que decide os jogos e que tem que decidir para ganhar? Souza. Quem tem que decidir é o Luciano, craque. E a entrevista dele ontem deixou tranquilo, porque ele assumiu a responsabilidade, que um jogador como ele não pode errar 3 gols da forma que errou. Não é caixa bruta. Eu tô com maravilha, eu não quero aqui dizer que houve culpados, entendeu? Houve 2 erros individuais. Os caras entregaram o jogo. Houve 2 erros individuais, como você falou, futebol Houveram ou houve? Houveram ou houve, Tá da tudo mesma certo coisa, o também, pessoal tá tudo entendeu em certo, casa, você entendeu? tem que entender o que falou. Então, você não pode perder os gols da forma que foi. Libertadores, você tem que saber jogar, você tem que ser cirúrgico fora de casa. Você não Mas pode quando que cometer o São todos os Paulo erros. foi cirúrgico nessa Libertadores com times fracos, Souza? O que a Libertadores, e você conhece muito melhor do que eu, Veloso conhece muito melhor do que eu disputei várias Libertadores, acho que 4, e não ganhei nenhuma, não fui em final de nenhuma. Entendeu? Vamos lá. Se você tem um time que já teve dificuldades para ganhar do Atlético Nacional nos pênaltis, o que eu tinha que ter feito ontem? Que é muito melhor do que ele ser. Mas não esse tenho LDU. dúvida. Muito melhor do que ele deu. O que dá tranquilidade, eu estou falando que o São Paulo vai virar o jogo, é pelo que o São Paulo apresentou na altitude, teve mais posse de bola. Só que assim, não adianta nada você ter posse de bola, ter mais volume de jogo e não fazer o gol. Você tem que fazer gol, você tem que ir lá e fazer gols. Fazer o que o Palmeiras faz, o que o Flamengo faz, o que o São Paulo vinha fazendo. Você não pode jogar uma Libertadores, criar um monte de chances e desperdiçar. O único chute de fora da área quem deu foi o Marco Acho que é Antônio. só isso? Eu acho, se o São Paulo tivesse feito os gols, Não, vai. não, Mas assim. Souza, nós que comentamos. Mas olha essa aí futebol, também, ó. Se ele faz, acaba. O tal do Estrada que acaba a estava no classificação. banco de reserva, hein? A verdade, Acaba, a verdade é assim, um clube como o São Paulo, da competência do São Paulo, na grandeza do São Paulo, não pode tomar Não 2 pode. gols como tomou. E quem que é errado disso aí? É o jogador, esquema tático? Eu acho que o Crespo errou Você ontem. acha não, você tem que ter certeza. Eu acho que Você é o Souza, é que velho. assim, ó, é que assim, craque, como o Bota São o Paulo, óculos pra falar. como o São Paulo não abre os treinos, a gente acredita naquilo que ele está vendo nos treinos, entendeu? Você não pode tirar o Rodriguinho do jogo, que é o principal meia do que nós temos hoje, e o principal jogador do time do meio-campo. O Rodriguinho. Nós temos. Nós temos. Nós temos o melhor meia, entendeu? É um razoável. Você não pode Nós botar um temos meio jogador. do quê? No futebol brasileiro? Não, do São Paulo. Eu tô falando de São Paulo. Não, de São Paulo.
Mas não pode jogar a responsabilidade de tudo em cima do menino. Não, mas eu não posso tirar o principal jogador do time, craque. Eu não posso botar um jogador que teve diarreia durante o jogo todo. Ah, eu quero jogar, eu quero jogar. Não bota pra jogar. Não tem maisena com limão lá no São Paulo? Pode jogar. Os caras não tem maisena com limão, não tem floratil, não tem mosaic, Mosaic não tem uma rolha. Bota uma rolha no cara, rapaz. O cara pediu pra jogar e toma um gol justamente do lado dele. Ele não fecha jogar, ele não fecha. Você tá jogando com 3 zagueiros, você não é ponta. Sem a bola, você fecha o espaço. Não, o cara tá de reclamando. Acho que ele foi daquela arrancada. Foi daquela arrancada. Ô, os caras perderam, tá com diarreia, tá com caganeira ainda. Os caras do seu time. Ele tava Foi com daquela diarreia antes do arrancada, fez jogo. muita força. E ele Muita pediu, força? Que é o E o Cedric? Crespo falou que ele pediu pra Esse jogar, não jogou insistiu nada, pra hein? jogar e colocou ele pra jogar. Você não pode correr o risco de botar um cara meia boca no jogo da Libertadores, porque foi justamente onde saiu o primeiro gol, na altitude ainda. O cara arranca, ao invés de ele fechar o E ele espaço... fez o aquecimento sozinho antes, né? É. Não foi? Foi, como se aquecimento fosse jogo. Como se aquecimento fosse... Ele não tivesse fechava ninguém. nada, Importante viu, você Neto? aquecer, Souza. É importante, mas no Tá jogo é aberto. diferente. Alguém vai passar ali. O aquecimento é tá aquecendo caganeira sozinho. nele, Souza. É o caganeira. Aí abriu tudo, Neto. Aí Tudo que entra a o outro lateral direito do São Paulo, contratou, muito bom jogador. Primeiro lance já fez mais que ele. Entendeu? Agora, Virose, Souza. Não é virose, não. Não, diarreia. Caganeira mesmo. É, caganeira, isso aí. Cagou mesmo, porque elas... Atacou e ele falou Atacou que... ele. Aí o que ele falou? Não, eu não dava. Ele mais. falou pro Crespo que ele queria jogar. Aí, Neto, quando o cara vai tentar arrancar, o que acontece? Aí abre tudo, não tem jeito. Você estava lá no camarim, nós todos, lá, você falou que o São Paulo consegue virar. Por que o São Paulo consegue virar dos 2-0? Por causa da altitude, ou que o São Paulo tem um time melhor que o LDU. E aí você não pode esquecer, também Maravilha, também o Veloso, quem está assistindo a gente, que já contra o Atlético Nacional foi uma desgraça o São Paulo. Nos 2 jogos, não foi só num, não. Nos 2, porque se não tivesse o Rafael, tinha perdido. Por que você tem essa convicção? Por causa do São Paulo, da grandeza do São Paulo, ou porque o time do LDU não é nada daquilo que representa a vitória de 2-0? Souza. Por todos esses detalhes. Boa tarde a todos, craque. Eu vi o São Paulo melhor no jogo, mas esse placar vai dizer que não, né? 2-0, 2 erros individuais. Não é gol, né? Não, eu sei que é gol, né? Mas se o LDU Se com esse... não, se minha mãe fosse homem também. É, mas- tava- Não, se não dá. Não, eu tô se falando- você falar, não, se você falar se não dá. O LDU Se, não. O LDU, eu Não, tô falando não. se. Se você falar, ai, se. Não é se. É, Veloso. Se não. O se, Se não, né? se Se que eu você tô usar falando. se, Não. se você usar se. Hã? Esse time de São Paulo é doído. Não é doído? É doído. Então vai. Se. Não é não. Eu não concordo com o Veloso nesse ponto não de doído. E tô tirando o coração do Duílio lado não. de São Paulo. Do Duílio não. Tem o bar do Duílio lá. É. Por sinal, o Ministério Público aceitou, né, os cartões corporativos do dia de 2018 e 2025. Vocês vão ver que vai ter de Tadala. Vocês vão ver que vai ter de compra. Vocês vão ver que vai ter de McDonald's. Vocês vão ver o que eles fizeram com o Corinthians. Isso com o cartão corporativo, hein? Vamos lá. Se... Eu vou usar o se. Não. Se você gaguejar também... não tô gaguejando. Se você gaguejar também, eu não vou nem perguntar. Eu vou usar o se Já chega o agora, Gago mas e tá com lá. uma certeza. Eu vou usar o se como uma certeza. Se não. o LDU Se não. ganhou de 2-0 lá, o que o LDU tem de melhor do que o São Paulo? Tem 2 gols. Mas tem um jogo da volta. São 180 Mas minutos. quem disse pra pelo você? que São- Quem disse pra você que o São Paulo vai fazer 3 gols? E quem disse pro São Paulo pra você que ele não vai fazer? E quem disse pra você que o LDU vai tomar gol? E quem disse pra você que o São Paulo não vai fazer gol? Porque só vê o que acontece no jogo. É, mas tá jogando em O casa. Ferreirinha faz São gol. Paulo- não. O Luciano fez gol. Não. O Lucas faz gol. O Oscar faz gol. Quem tá faz jogando. gol? Ninguém. É isso que eu Ninguém. tô... Então, se, Por não, isso- se ninguém faz, como é que você isso- tem a certeza? Por Não, isso que eu tô Veloso? falando. O time ontem criou 10 Paulo chances de gols. Foi. Já 10 foi, chances. irmão. Quem já foi? Já São Paulo foi, é gigantesco, rapaz. Já Pode se foi. preparar. Você torça pro São Paulo não passar. Já foi. Torça, seque pro São Paulo não passar. Porque Aquele o São Paulo seu passar, título lá que você queria ganhar, de terminar na frente do Mas Palmeiras mas na essa Libertadores, LDU é muito ruim. Já hein? foi também. Aquele Paulo- título Mas que a o São LDU é Paulo ia muito ganhar ruim. aí, São Paulo que ia foi terminar a superior. Libertadores na frente do Palmeiras, já foi. Segura aí. São Paulo foi O que foi, superior. Veloso? Segura isso. Não, o Souza falou que o São Paulo ia ganhar o título de chegar na frente do Palmeiras na Libertadores. Era o título deles do ano, já foi também. Não acabou E, ainda, e não. o São Não, Paulo? peraí, Souza. E o São Paulo de tradição na Libertadores já foi também. Já foi. Quem que é a tradição hoje? Hoje Fala é a verdade. Palmeiras, Hoje é o Palmeiras, irmão. A tradição Palmeiras e do São Flamengo. Paulo ficou lá. Não, Palmeiras, Palmeiras e e Flamengo. Flamengo. Flamengo também. Flamengo Como tá- não? Quantos títulos o Flamengo tem? Igual, 3. Então, como o Flamengo não, Veloso? Tá louco? Mas deixa eu falar, o Flamengo chegou em segundo no grupo e o Palmeiras Não, tem eu tô- mais eu tô falando- participação, eu mais não- vitória, não, mais mas gols, não teve. empatou de O Palmeiras título. não teve porque não quis.
O Palmeiras hoje é um time organizado, Hoje é a maior tradição do futebol brasileiro na Libertadores. Hoje, se tem um time que você tem que É. pagar pau hoje pra Libertadores, é o Palmeiras. Não tem pra Palmeiras, ninguém. Exatamente. E o São Paulo, tradicional, que tinha muita tradição na Soberano. Libertadores, é de 92, 93, quando o Souza estava. Que ano foi que vocês ganharam? 2005. 2005. É essa época. Agora- De lá pra cá, é isso aí, ó. É isso. Quando disputa a Libertadores, passa Grava vergonha. isso, grava É Ele não isso. precisa gravar, ele tá falando a verdade. Agora o time Como deles é verdade? ruim, Não é né? mentira Joga que ele tá falando. Libertadores. Deixa Quando ele tá falando a joga. verdade, É, Souza. É, Pode falar rapidinho. Você sabe essa história? Eu vejo lá a faixa, eu vejo lá. A gente conta essa história aí mais pra frente, mas agora eu vou chamar o Edu Afonso e também o Bubu lá direto de Quito, porque é isso, São Paulo em desvantagem, mas ainda vivo também graças ao Rafael, Edu. Fala, Bruno! Estamos de volta aqui deste parque que fica centralizado na cidade de Quito, né? O chamado Parque Carolina, que a gente pode falar, a gente já disse isso na primeira vez que a gente entrou daqui, lá no começo da nossa estadia em Quito, é uma espécie de parque do Ibirapuera aqui, da capital equatoriana, né? Muita gente aqui vem para fazer yoga, passear com seus dogs, fazer exercícios, tem esse pedalinho aqui ao lado, né? Essa água, onde Rodrigo Bueno teve a oportunidade de ontem pegar um pedalinho e passear, e tem a repercussão que nós já falamos um pouquinho na primeira hora do jogo do São Paulo de ontem. E Bubu, eu tô pensando aqui, a gente já comentou muito dos gols perdidos, tudo mais, e isso o São Paulo sem talvez 3 dos seus jogadores mais ofensivos, né? O Caleri, o André Silva e o Lucas Moura. Não vou nem falar o Oscar, que ele nem é um fazedor de gols. Esses 3 jogadores que detêm aí o principal número de gols nas últimas temporadas, o Caleri principalmente, agora nesta aqui bastante o André Silva, se tivesse em campo, talvez a qualidade da finalização do São Paulo fosse um pouquinho só maior, para que o resultado fosse um pouquinho menos difícil para reverter do Morumbis, né? De fato, né? Olá, Bruno, o pessoal que está acompanhando a gente aqui, nosso fã de esporte querido. A situação do São Paulo não está fácil e só vai ter, a gente imagina, talvez o Lucas Moura para essa partida decisiva. Eu acho que o São Paulo tem que tomar como base para o jogo de volta o segundo tempo. São Paulo contou com a entrada muito boa do Maílton pela direita, entrou com a entrada muito boa do Ferreirinha, que tinha sentido um pouquinho altitude também, agora no Morumbi a situação é outra. O Rodriguinho, para mim, tem que começar jogando agora, o São Paulo tem que ser mais agressivo, tem que criar para tirar essa diferença. E o Lucas Moura, eu imagino que ele jogará parte do segundo tempo e quem sabe, é a confiança de muitos São Paulinos, que ele possa estar entre os batedores, né? Então o São Paulo tem algumas opções interessantes, mas não vai poder errar, né? Como errou defensivamente e ofensivamente nessa partida contra a LDU, que não é a melhor LDU de todos os tempos, mas é um time encardido, é um time de jogadores experientes e que vai fazer uma retranquinha ali, vai fazer aquela catimba tradicional, gastar o tempo e colocar o São Paulo em dificuldade. Bem, o São Paulo só fez um placar na temporada do que precisa para conseguir a classificação nos 90 minutos. Foi no Campeonato Paulista uma vitória de 4-1 contra o Mirassol. E mesmo assim foi uma vitória construída bem no finalzinho. O jogo estava bem equilibrado até os 44, 45, estava 2-1 com o Mirassol apertando. Aí o São Paulo conseguiu dar 2 escapadas e transformou aquele resultado apertado, equilibrado, num 4-1. Bem, só que domingo, antes do jogo, tem um clássico contra o Santos, existe todo o peso da história do clássico. O São Paulo está numa briga para G6 no primeiro momento de Campeonato Brasileiro, o que será muito importante se o time for eliminado pela LDU. Como fazer, Bueno? Escalar um time totalmente reserva na Vila e deixar os 11 que o técnico Hernan Crespo imagina como titulares quinta-feira, trabalhando e focados apenas na LDU, ou não há espaço para isso no Campeonato Brasileiro? Eu vou ser incoerente agora, né? Porque eu tenho uma tese de que em clássico não se poupa, né? Eu parto dessa premissa. Só que, primeiro, dos clássicos paulistas pro São Paulino, o Santos é o que tem a menor rivalidade. Não é um confronto contra o Corinthians nem contra o Palmeiras. O São Paulino entende melhor um time reserva contra o Santos. Eu vou lembrar do jogo contra o Sport. O São Paulo arrancou empate 2-2 ali e o São Paulo ali, muitos garotos, um time basicamente reserva. Eu imagino que tem que ser essa a decisão do Crespo, levar um time completamente alternativo. O foco do São Paulo nessa semana total tem que ser o jogo contra a LDU.
Bem, para esse jogo a gente não deve ter nenhuma novidade em relação aos 3 aí que estão para voltar, mas para quinta-feira, como o Bubu já adiantou, o Lucas Moura tem chance real de pelo menos banco de reservas, uma minutagem ali final, o Oscar mínima, eu diria quase que irrelevante, e o Caleri vai ter que assistir mais uma vez como convidado, como fez ontem aqui na cidade de Quito. É isso, Bruno, tô devolvendo para você, a gente agora vai partir ao aeroporto, porque tem um retorno aí grandioso até São Paulo. Chegamos amanhã pela manhã. Um beijo pra vocês, boa sequência de Sport Center. Bom retorno para vocês. É grandioso mesmo, né? Caramba. A Vitória contou, né, outro dia do Palmeiras, né, que nem dormiu e já foi treinar. E o São Paulo também, a viagem é mais longa e tem um clássico já no sábado, no domingo, e a gente vai falar daqui a pouco. Ainda sobre o jogo de ontem. Sobre a derrota, a gente atribui as falhas individuais, as questões da altitude ou as escolhas do Crespo? Como é que você divide, Mari, assim, o peso de cada um desses pontos? Eu não acho tanto pelas escolhas do Crespo. Ontem ele explica muito bem na coletiva, né, sobre o Ferreirinha, sobre o Cédric, enfim, não acho tanto na conta dele. Eu acho que o São Paulo hoje ele tem alternativas que fazem dele, né, um executor mesmo das ideias do Crespo, então não acho necessariamente um erro de escalação dele. Passa sim por erros individuais, é muito claro, tanto lá na frente quanto na defesa. O São Paulo produziu para marcar no segundo tempo, criou oportunidades e vacilou na hora que estava melhor no jogo, então ofereceu um segundo gol para a LDU. Mas a coletiva do Thiago Nunes também é bem interessante quando ele valoriza demais esse resultado, justamente falando o quanto é difícil marcar gols, né, no São Paulo do Crespo. Ele voltou lá para relembrar o último 2-0 e foi na estreia do Crespo. De fato, aquele jogo contra o Flamengo que nada deu certo. Teve um 2-2 contra o Sport, mas era um São Paulo praticamente todo reserva. Então eu acho que fica nessa conta dos erros lá na frente e atrás, mas com a possibilidade de reverter por conta do bom segundo tempo. Porque é isso, né? São claras as chances perdidas na frente e vacilo ali atrás que acabou gerando o segundo gol. Você perguntou, né? Em relação à porcentagem, eu coloco a maior parte em erros individuais. Tá. Tinha, assim, ali Eu falei da altitude, acho que principalmente da questão do Cédric também, o segundo gol. Para mim, no primeiro tempo, eles seguram por conta da altitude. O segundo gol, para mim, é muito da altitude. O primeiro gol é um erro de marcação, um erro de posicionamento. Ferrarese estava marcando a Arboleda, praticamente, em vez de ter um ajuste melhor ali, né, no intervalo entre o Ferrarese e o Cédric. Então, o Ferrarese muito próximo, deu espaço e rolou ali, né, justamente a diagonal do jogador da LDU. Mas, assim, eu coloco mais nos erros individuais, porque o segundo gol também teve ali o erro do Ferrarese no passe, mas eu acredito que o Pablo Maia também, por conta da altitude, né, perdeu ali o tempo do domínio. Eu até expliquei ontem, a gente estava conversando ontem no Linha, estava conversando com o Birner, e assim, a hora que a bola sai, e aí você já vê que é um movimento muito calculado do time do Thiago Nunes. Eu não vi exatamente qual era o jogador, mas depois se tiver até o replay do segundo gol, se tiver separado, porque é o seguinte, na hora que vem o passe do Ferrarese, tem um jogador atrás do árbitro. Ele nem tá com a intenção de subir marcação, ele tá dando um passo para trás para reposicionar. E aí na hora que sai o passe, ele sai. Sim. Na hora do passe ele sai. É o gatilho o gatilho para realizar a pressão ali. E aí o Pablo Maia olha, ele olha que vem o passe. Do Pablo Maia. Ele olha que vem o passe na hora que ele vai mapear, né, para ver se ele tem espaço. Quando ele vê, a bola já tá em cima dele. Então, para mim, por conta da altitude. E aí é um movimento coordenado para mim. 2 jogadores da LDU desse passe mais chegado, de já sair na pressão, e o Pablo Maia perdeu justamente o tempo por conta da altitude. Na hora que ele olhou, a bola já estava em cima. Quando ele tentou o domínio, já tinha perdido, e aí saiu o segundo gol. Saltar a pressão, né, que os técnicos falam. Mari, para essa partida de volta, você imagina então mudanças no time do São Paulo? Sim, imagino mudanças. O Edu traz a informação que o Lucas deve começar no banco de reservas e acho certo, né, para esse retorno com cautela. Mas acho que dá para ter um Rodriguinho, o próprio Mailton pela direita e o Ferreirinha, né, que entrou muito bem. Então é o São Paulo assim precisa. Se tem uma coisa que a Libertadores tem, são variáveis. No jogo do Flamengo, a variável foi a arbitragem. Em jogos que a arbitragem não influencia no resultado, e a gente sabe que geralmente pende para o time contra o brasileiro, o seu time, não pode dar à equipe adversária
a variável de jogar mal e vencer. O São Paulo passou por isso contra o Nacional do Uruguai, onde o São Paulo não jogou bem, foi dominado e saiu de lá com empate. E no jogo da volta foi um jogo igual, equilibrado por 1-1. Mas o jogo da ida não foi. O jogo da ida, por merecimento, o Nacional deveria ter saído com a vitória. Mas o futebol não é justiça, o futebol não é merecimento. Por quê? Porque no jogo de ontem, o São Paulo, principalmente no segundo tempo, foi muito melhor que a LDU. O São Paulo deveria fácil ter feito uns 3 gols. Ferreirinha teve grandes oportunidades. Luciano teve 3 oportunidades claríssimas. Assim, chutando baixo, o São Paulo ontem deveria ter feito 3 gols. Não fez. E aí a gente vai para os culpados. Algumas pessoas culpam o Crespo pela escalação, não sei o quê. Eu não culpo o Crespo pela escalação. Eu culpo o Crespo pelas substituições. Eu acho que o Crespo mexeu mal. Se ele tava com o Marcos Antônio mais adiantado, a LDU não tava atacando o São Paulo. Você, teoricamente, não precisaria do Pablo Maia, porque a função melhor que o Pablo Maia faz é marcar. A saída de bola do Pablo Maia sempre foi terrível. Eu disse isso no vídeo de ontem. É um dos grandes motivos do Pablo Maia nunca ter ido para a Europa. A saída de bola dele é limitada. Ele é o famoso volante, toca para trás e toca para o lado. Por isso que Pablo Maia e Alisson formavam uma grande dupla. Porque você tinha um Alisson com a saída de bola excelente e o Pablo Maia que marcava como um pitbull. Então você tinha um equilíbrio. Ontem o Pablo Maia estava jogando como um volante solo. Porque o Marcos Antônio estava mais à frente e o Rodriguinho estava mais à frente. Só que, antes disso, quando ele foi substituir, para mim ele não deveria ter tirado o Bobadilla. Porque o Bobadilla marca bem, talvez não marque como o Pablo Maia, mas ele tem uma boa marcação, e a LDU não estava pressionando tanto, não estava pressionando nada. E o Bobadilla, além de ajudar na saída de bola, chuta de fora da área e ajuda na criação. Então, para mim, o erro do Crespo foi ter tirado o Bobadilla e não o Pablo Maia. Ele tinha que ter deixado o Bobadilla, que o Bobadilla é muito melhor que o Pablo Maia na saída de bola e na construção de jogo. Muito melhor. E não precisava ter tanta preocupação com marcação, porque a LDU não estava atacando. Só dava São Paulo. Ponto. Outro ponto que para mim ele errou foi ter deixado o Luciano em campo. Ah, mas o Rigoni não estava... O Rigoni, da dupla de ataque Luciano e Rigoni, o Rigoni foi o menos pior. O Rigoni se movimentava, o Rigoni corria, o Rigoni dava opções de passe, o Rigoni fez uma boa dupla pelo lado direito quando o Mailton entrou. O Rigoni e Mailton estavam se entendendo muito bem ali pelo lado direito. E o Luciano não vinha bem, o Luciano estava errando tudo. Tudo, desde o primeiro tempo o Luciano estava errando tudo. O Luciano estava tentando dar passe de calcanhar, estava tentando fazer no primeiro tempo, irmão. O Luciano não estava bem. O Crespo tinha que ter peito de, pô, o Rigoni bate de direita, o Rigoni bate de esquerda, o Rigoni é mais alto que o Luciano, o Rigoni é um jogador mais veloz que o Luciano, o Rigoni tá... apesar de não estar finalizando tanto, tá fazendo uma boa dupla ali com o menino pelo lado direito. Vou colocar o Ferreirinha pelo lado esquerdo, vou ter velocidade pelo lado esquerdo, velocidade pelo lado direito. Pronto. Agora não, o Crespo deixou o Luciano jogando mal. Se essas bolas caem no pé do Rigoni, será que ele ia perder? O Rigoni não costuma ser um jogador displicente. Não costuma ser um jogador displicente. O Luciano, nas jogadas de finalização, ele foi displicente. Não olhou na hora de chutar, chutou de qualquer jeito. Ele perdeu oportunidades. O Ferreirinha, a mesma coisa. O Ferreirinha, cara, é incrível como ele cria jogadas, mas na hora de finalizar, ele finaliza muito mal. É incrível isso. O que me dá a tranquilidade da semana que vem é que eu, sinceramente, pelos vídeos pré-jogo que eu vinha
produzindo aqui, pela opinião da mídia, eu achei que essa LDU era um bom time. E não, essa LDU é um time muito ruim. Ela só eliminou o Botafogo porque o Botafogo tá numa draga danada. Mas essa LDU é muito ruim, muito ruim. O Ferreirinha e o Marcos Antônio, pô, destruíram o jogo. Destruíram. Esse time da LDU aqui toma 3-4 fácil, mais fácil. Eles podem montar um ônibus ali. Só se o São Paulo for tão incompetente como foi no jogo de ontem, que eu duvido. Mas esse time da LDU é fraquíssimo, muito ruim. O São Paulo vai amassar a LDU aqui, não porque o São Paulo... Mas o São Paulo conseguiu ser, o São Paulo conseguiu ser muito melhor que a LDU ontem, no segundo tempo. Jogando na altitude. Aqui, a LDU vai tremer, porque o time do Nacional do Uruguai era um time muito melhor que a LDU. E o São Paulo fez um bom jogo. E outra, o time do São Paulo que enfrentou o Nacional era pior do que o time que enfrentou a LDU ontem. E quando eu falo pior, eu tô falando de time. De lá pra cá, o time do São Paulo evoluiu muito como time. Teve a parada da Copa, o Crespo treinou esse time vem evoluindo. Olha o futebol que o São Paulo apresentou ontem. Olha as jogadas de gol que o São Paulo apresentou ontem. Foram jogadas criadas. O São Paulo pratica futebol. Por isso que eu acho que aqui o São Paulo vai amassar esse time da LDU. Porque eles são muito ruins. E quando tomar o primeiro gol, eles vão ficar perdidos. Vão começar a bater. Vão começar a fazer cera. O São Paulo vai meter uns 3, 4 nesse time da LDU. Porque eles são muito ruins. São ruins. Mas isso não tira a culpa do senhor Crespo ter mexido errado, do Cedric ter pedido pra jogar tanto mal e da displicência do Luciano. Deixa a sua opinião no seu comentário, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. E valeu!